Foi. Bom, voltando, galerinha, beleza? Então, olha só, o que acontece? Eu parei até a parte que eu falei assim pra vocês, né? Ele, então, determinou os subníveis, que é justamente para nós podermos chegar mais próximo do elétron e também entender como esses elétrons ficam arranjados na eletrosfera. Legal? Beleza? Então, o que ele criou? Os subníveis energéticos. Esses subníveis energéticos ele chamou de SPDF. E ainda informou para nós quantos elétrons cabiam em cada um desses subníveis. Então, por exemplo, no subnível S cabe 2 elétrons, no subnível P cabe 6 elétrons, no subnível D cabe 10 elétrons, no subnível F cabe até 14 elétrons. Beleza? Então, ó, lembrando, então como que deve ser a visão de um átomo agora? Um átomo ele é composto por um núcleo, aí vem as camadas ou níveis, certo? Então, por exemplo, camada K. Aí até chegar na próxima camada, eu tenho o quê? Como se fosse isso, a cidade, o bairro, a rua e até o número da casa desse elétron, que são os subníveis S, P, D, F. Aí vem, por exemplo, a próxima camada, que seria quem? L. Aí entre a camada L e a próxima camada tem quem? Isso, os subníveis S, P, D, F. Professor, sempre vai ser assim? Sempre, até a última camada, isso, até a última camada. Sempre tem a camada, ou nível, e os subníveis. O nível e os subníveis. O nível e os subníveis energéticos. Beleza? Bom, ele informou para nós quantos elétrons cabem em cada um desses subníveis. E isso serve então para nós fazermos o que nós chamamos de distribuição eletrônica. Como que funciona essa distribuição eletrônica? É justamente para a gente tentar identificar onde esses elétrons estão localizados no átomo, certo? Só que para isso ele colocou uma regrinha. O quê? O que ele pensou? Olha, quanto mais elétrons cabem em um subnível, mais energético ele é. Então, por exemplo, qual é o subnível que cabe maior quantidade de elétrons? O F, porque cabe 14. E qual é o que cabe menos? O S, só cabe 2. Isso. Então isso significa o quê? O nível menos energético é o S, depois o P, depois o D, e o mais energético é o F. Então ele tentou criar um sisteminha aqui nesse diagrama, onde ele tentasse, né, ele conseguir, por exemplo, ele tentaria conseguir deixar o mais favorável em termos de energia possível, do menor para o maior. Então o que ele fez? Ao invés de seguir linhas horizontais, assim, ó, primeiro um S2, depois o 2S2, ele tentou montar um diagrama, onde esse diagrama obedecesse, por exemplo, os níveis energéticos. Como que ele criou esse diagrama? O que ele fez? Bom, fácil. Ele tinha que envolver a quantidade de níveis energéticos que tinha um átomo e ainda os subníveis com as quantidades de elétrons que cabem em cada um. Então ele criou. Quantos níveis de energia nós temos mesmo? 7, não é? Sim, são 7 níveis ou 7 camadas. Então tá aqui, ó. Nível 1, nível 2, nível 3, 4, o 5, o 6 e o 7. Legal. E aí o que ele pensou? Mesma coisa dos subníveis. O nível 1 é o mais fraquinho, é o menos energético. Então cabe até quantos subníveis? Um só. Isso. Então quem é o primeiro? O S. Então vai ficar 1S. E no S cabe quantos elétrons? 2. 1S, 2. Professor, cabe mais? Não, nível 1 é fraquinho, só cabe 1 e acaba aí. Agora, ó, vamos para o nível 2. Como que ficaria o nível 2? O nível 2 é um pouquinho mais forte que o nível 1. Se no nível 1 cabe um subnível, no nível 2 cabem até isso, 2 subníveis. Então, ó, sempre começa pelo primeiro, tá bom? O primeiro é quem? O S. Então vai ficar, ó, estou no nível 2, não é? 2S, cabe quantos elétrons no S? 2, isso, 2S2. O próximo, cabem até 2 subníveis, o próximo seria o P. Então ficaria, ó, nós estamos no nível 2, 2P, e no subnível P cabe quantos elétrons? 6, isso, 2P6. Professor, cabe mais? Não, nível 2, só 2 subníveis, você já entendeu. E, por exemplo, e no nível 3, cabe até quantos subníveis? 3, nível 3, 3 subníveis. Começa do primeiro, então vai ficar 3S, no S é sempre 2, isso. Depois 3P, isso, no P é sempre 6. E depois, quem é o próximo? O D. 3D, isso, no D é sempre 10. Professor, cabe mais? Não. Nível 3, só cabem até 3 subníveis. Agora passa para o próximo. Quem é o próximo? Nível 4.
Bom, nível 4 cabe até quantos subníveis? 4 subníveis. Isso. São o S, o P, o D e o F. Então vai ficar, ó, 4S2, 4P6, 4D10 e o próximo 4F14. Professor, cabe mais? Não, subnível 4, 4 subníveis. Professor, e no 5, no 6 e no 7? Cara, no 5 caberiam até 5 subníveis, no 6 até 6 e no 7 até 7 subníveis. Mas nós só temos até o F. Pronto, vamos preencher aquilo que pode. No 5 caberiam até 5, mas só tem 4, vai ficar os 4 mesmo. Então eu vou repetir, ó, vai ficar 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. Não tem um próximo, até caberia, mas não tem mais. O próximo seria 6S2, 6P6, 6D10. Aqui, ó, 6F14 também poderia ser, mas você já entendeu, não precisa ficar fazendo mais até o final. Por exemplo, ó, no nível 7, caberiam até quantos subníveis? 7, mas precisa sair preenchendo? Não, você já entendeu. 7S2, 7P6, 7D10, 7F14, não precisa. Sabe por que não precisa? Porque vocês vão ver que na maioria das distribuições eletrônicas, nós vamos parar tipo aqui assim, ó, num 4D10, 5P6, no máximo, porque já dá muitos elétrons, tá bom? E o que nós conhecemos o maior até hoje chega aqui, ó, no 7P6, então nem tem a necessidade de completar tudo não, tá bom? E outra coisa, esse diagrama de Linus Pauling, vocês encontram na tabela periódica, bonitinho lá, para vocês seguirem, acompanharem, tá bom? Para vocês fazerem a distribuição eletrônica. Só que tem uma regrinha. Qual é a regrinha? Ele utilizou o que ele chama de linhas na diagonal para conseguir fazer a determinação. A primeira diagonal de Linus Pauling é aqui, ó, 1S2, ó, tá vendo? Qual é a segunda diagonal? Termina, a próxima diagonal é aqui, ó, 2S2. Essa é a ordem dos números que eu tenho que utilizar para fazer a distribuição eletrônica. Depois, olha a diagonal, 2P6, 3S2. Terminou essa diagonal? A próxima, 3P6, 4S2. Terminou essa diagonal? A próxima, 3D10, 4P6, 5S2. Terminou essa diagonal? Quem é a próxima? Olha aqui, ó, só seguir a linha, ó, da diagonal. 4D10, 5P6, 6S2. Depois, a próxima diagonal, quem é? 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. Próxima diagonal, isso, finaliza. 5F14, 6D10, 7P6. E assim, ó, essas diagonais que nós temos que seguir. Então, essa é a primeira diagonal, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e tal. E assim nós vamos conseguir fazer a distribuição eletrônica. Professor, como assim fazer a distribuição eletrônica? Fácil, ó, quer ver? Vamos pegar um exemplo. Pega, por exemplo, o átomo de hidrogênio. Qual que é o número atômico do átomo de hidrogênio? Vai lá na tabela periódica. Tem lá o número de massa e o número atômico do hidrogênio. O número atômico está lá. É 1. Se é um átomo, o número atômico é igual à quantidade de elétrons. Aqui me interessa fazer a distribuição eletrônica de elétrons. Mas como é um átomo, o número de prótons é igual de elétrons. Então quantos elétrons tem aqui? Isso, tem um elétron para preencher. Vamos preencher. Como que eu faço para preencher? Pega aqui, ó. Quem é o primeiro da distribuição eletrônica? Primeira diagonal. Corta quem? 1S2, não é? Então vou colocar aqui, ó. 1S2. Só que calma. Quantos elétrons eu tenho que preencher? Não é 1? Então não precisa colocar S2. No subnível S cabem até 2 elétrons. Mas eu só tenho que preencher 1, vai ficar aí. Essa é a distribuição eletrônica, por exemplo, do hidrogênio. Vamos pegar um maior, um pouquinho? Vamos pegar o sódio. O sódio, número atômico 11. Vamos fazer a distribuição eletrônica do sódio aqui comigo? Vamos, ó, como é que vai ficar? Segue o diagrama de Linus Pauling. O primeiro, quem é? 1S2. Isso, 1S2. Tá aqui, bonitinho. Já foram quantos elétrons? 2. Próxima diagonal, é essa daqui. Essa diagonal corta quem? 2S2. Isso. Então, ó, 2S2. Vai para a próxima diagonal. Olha a próxima diagonal aqui, ó. A próxima diagonal corta quem? 2P6 e o 3S2. Então, ó, primeiro 2P6, certo? Então, ó, próxima diagonal aqui, ó. 2P6.
Toma cuidado, ó, tá aqui no 2p6. Toma cuidado por quê? Quantos elétrons nós já preenchemos? 2 com 2, 4, mais 6, 10. Quantos eu tenho que preencher? 11. Só falta mais um. Ah, professor, então faz o seguinte, arruma. Ó. Ao invés de 6 aqui, põe o 7. Não pode, não pode. Você nunca pode passar do limite que o subnível comporta. O subnível P só cabe até 6. Deixa o 6 bonitinho. Vai pro próximo. Quem é o próximo aqui da distribuição? Depois do 2p6, segue o diagrama. 3s2. Isso, 3s2. Só que eu preciso de 2 elétrons? Não, só faltava um, não é? Então eu venho aqui, ó, e coloco um só. Coloco um. Então, quando eu contar, vai ficar 2 com 2, 4, com 6, 10, com 1, 11. Professor, tá bom, mas por quê? O que isso tem a ver com átomo? No que isso vai me ajudar? Isso é pra gente identificar onde os elétrons do sódio eles estão arranjados. Assim, ó, monta um átomo. Como é que um átomo fica? Você tem o núcleo, certo? Depois do núcleo você tem quem? As camadas, não é? Quais são as camadas do átomo de sódio? Camada não, perdão, né? Como eu coloquei números aqui, vai ser níveis. Quais são os níveis do sódio? Nível 1, nível 2, nível 3, não é? Mas se você quiser, ó, tá aqui, ó, nível 1. Aí entre um nível e o outro tem os subníveis, S, P, D, F. Nível 2, S, P, D, F. Nível 3, S, P, D, F. Nível 4, S, P, D, F. Aí nível 5, e vai continuando até o 7, certo? Continua até o 7º nível. O que acontece? Faz o preenchimento. Olha o sódio. No nível 1, ele tem um subnível S com 2 elétrons. Então, ó, S, P, D, F. S, P, D, F. S, P, D, F. E por aí vai. Não é isso? Então, ó, para o sódio, nível 1, subnível S, 2 elétrons. Nível 1, subnível S, 2 elétrons. Quem é o próximo nível? Nível 2. Tem 2s2 e tem o 2p6, não é? Então, ó, nível 2, no subnível S, 2 elétrons. Tá aqui, ó, 2 elétrons. E no subnível P tem quantos elétrons? 6. No P tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? E também temos o nível 3. No nível 3, subnível S, nós temos 1 elétron. Beleza, galerinha? É assim que nós fazemos, então, a distribuição eletrônica. Eu vou deixar aqui nesse vídeo alguns átomos para vocês fazerem a distribuição eletrônica e tentar representar o desenho igual eu fiz aqui. Beleza? Eu vou deixar aqui para vocês o cálcio, o magnésio, o ferro e o bromo. Beleza? Opa, magnésio é Mg. Magnésio é Mg. Tentem fazer a distribuição eletrônica desses átomos e depois vocês tentam representar o desenho igual eu fiz aqui, beleza? Tiago para por aqui nessa parte. Em breve tem mais vídeo aulas aí dando sequência na matéria. Obrigado, bons estudos.